Olá! Hoje é o terceiro e último vídeo da série sobre os 3 maiores desafios da maternidade. Conforme eu fui colocando para vocês nos 2 primeiros vídeos, o primeiro desafio que eu coloquei para vocês, que é comum a 99,9% das mães, é o comer. O segundo, dormir. E o terceiro maior desafio, a meu ver, da maternidade é o defecar ou desfraldar posteriormente. Na primeira aula, eu dei um panorama geral sobre esses 3 maiores desafios. Na segunda aula, no segundo vídeo, eu falei um pouquinho mais sobre os desafios do desfraude em si e como eles podem gerar problemas a curto, médio e longo prazo. E hoje, no terceiro e último vídeo, nós vamos falar então o que a gente precisa saber para poder então conduzir ou ajudar o nosso filho a promover um desfraude consciente, um desfraude respeitoso, ou como muita gente diz, sem traumas. Então vamos lá. Um primeiro ponto que é super importante a gente saber para conduzir melhor esse momento é entender sobre as fases de desenvolvimento da criança, tá? Entender minimamente o que está acontecendo com o meu filho quando ele está com 2, 3 aninhos. Como é que ele está emocionalmente? O que ele entende do mundo? Como está o cérebro dele? O que é importante para ele nesse momento, nessa idade? Então precisamos saber um pouquinho que seja sobre desenvolvimento infantil. Esse é um primeiro ponto para que a gente consiga ter mais tranquilidade no momento do desfraude. Um segundo ponto é entender a tríade do desfraude, ou seja, entender que para que a criança aprenda a ficar sem fralda, ela precisa de um desenvolvimento acontecendo em 3 âmbitos, sempre em 3 âmbitos: emocional, motor e cognitivo. Então a minha criança precisa estar pronta nesses 3 âmbitos para ela conseguir um desfraude tranquilo. Se ela está cognitivamente pronta, a parte motora tá ok, mas emocionalmente não está ok, a gente não vai conseguir um desfraude tranquilo. Então, nós vamos ter sempre em mente esses 3 pontos para a gente analisar, né, se está na hora, né, observar esses pontos, né, para ver se é mesmo hora de tirar a fralda ou não, tá bom? Então, esse é um segundo ponto importante para que a gente tenha aí um desfraude mais tranquilo. Um terceiro ponto, entender sobre as etapas do desfraude. Isso mesmo. Muita gente confunde, né? Então acha que a criança se interessou por ir no banheiro, fazer xixi, cocô, pronto, ela já pode tirar a fralda. Ou então, ela levantou um dia, ficou um dia inteiro sem fazer xixi na fralda, ou dormiu uma noite sem fazer xixi na fralda, pronto, já podemos tirar a fralda. Então, não é assim. A gente tem que entender e saber quais são essas fases do desfraude para que a gente observe melhor e retire a fralda realmente na hora certa, para que isso não se torne um problema, tá? Muitas mães me mandaram mensagem falando sobre dificuldades no desfraude. Ele quer fazer o cocô, ele pede fralda, ou ficou 15 dias bem, depois agora só faz xixi na calça, não consigo desfraldar à noite. Então são muitas questões e a gente pode pensar que em alguns desses casos, não é regra, mas
Provavelmente, em alguns casos, a fralda foi tirada precocemente, tá? Então, por isso que é importante a gente saber que momento, então, tirar a fralda de fato, certo? Esse, então, é o terceiro ponto que a gente precisa saber para conduzir esse desfraude de uma forma mais tranquila. E o quarto e último ponto que eu queria colocar para vocês é os recursos que a gente tem que podem sim nos ajudar. Então a gente pode lançar mão de muitos recursos, não só recursos físicos, então redutor de assento, escada, pinico, enfim, todos esses recursos que a gente tem acesso, mas também a gente pode ter, por exemplo, os livros. Tem muitos livros interessantes que a gente pode lançar mão nesse momento para que a criança vá se ambientando com essa questão, né, do xixi e do cocô de uma forma lúdica e tranquila. Então também temos essas estratégias, certo? Então eu coloquei aqui para vocês 4 pontos que a gente precisa saber para conduzir, para promover um ambiente saudável e ter um desfraude respeitoso e consciente, certo? Então, o primeiro, saber as fases do desenvolvimento, a tríade do desfraude, as etapas do desfraude e os recursos que podem nos ajudar. Então, são 4 dicas aqui que eu coloquei para vocês. Lívia, mas não ficou claro para mim alguma dessas dicas, eu quero saber mais, eu quero me aprofundar nisso, eu preciso de ajuda. Que bom, eu estou aqui para te ajudar. E acabo de abrir as inscrições para a primeira aula online sobre desfraude consciente que eu vou conduzir. A aula vai ser no dia 13 de março, é uma quarta-feira, das 18h30 às 20h30. Vai ser online, ao vivo, você vai se inscrever, tá? Eu coloquei um valor aí simbólico e também para que você possa participar dessa primeira aula e não perder essa oportunidade. E a gente vai estar junto ao vivo nessa aula, tá? Lívia, mas eu não posso esse horário, o que eu faço? Fica tranquila. A aula vai ficar disponível por uma semana para você ver e rever se você quiser, certo? Então, por uma semana você vai ter acesso a essa aula. E também você vai ter acesso a um arquivo em PDF que eu preparei com muito carinho, com todos esses passos detalhados para você poder também voltar, estudar, dar para o marido ler, para a avó, para babá, tá bom? Então, eu já coloquei as inscrições aqui no link do Instagram, o link tá na bio, se inscreva, são poucas vagas e as inscrições vão acabar no dia 10, tá bom? Então, o carnaval tá aí, não esqueça de fazer sua inscrição, combinado? Eu sei que tem algumas dúvidas, mas eu infelizmente agora não vou poder respondê-las, mas eu volto ao vivo daqui a um pouquinho para poder responder algumas, tá bom? Combinado? Então, espero vocês na aula do dia 13. Essa aula vai ser especial para quem está começando ou vai começar o processo de desfraude, tá bom? Problemas relacionados, patologias relacionadas a esse momento, a gente não vai tratar na aula, é uma aula inicial, ok? Então é isso, eu espero você na aula. Qualquer dúvida, me avise. Eu volto aqui ao vivo daqui a pouco para tirar dúvidas, tá bom? Um beijo e até a próxima!